Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada especialista em Direito Previdenciário. Estamos aqui para gravar mais um episódio do canal As Irmãs do Previdenciário, onde nós falamos sobre direito previdenciário e direito das pessoas idosas. Estou acompanhada da minha irmã, minha sócia, Mariana Pimentel, e nós estamos recebendo um convidado muito especial hoje, Dr. Rogério Moreira Alves, juiz federal e diretor do Foro. Nós vamos falar sobre transformação digital e como que a Justiça Federal tem lidado com o grande volume de processos previdenciários. Olá, Mariana. Olá, Juliana. Olá, doutor Rogério. Um prazer muito grande tê-lo, nesse nosso podcast das Irmãs do Previdenciário. Seja muito bem-vindo. E hoje o canal é todo do senhor. Obrigada, doutor Rogério, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo e que nós possamos ter um ótimo diálogo. Claro, eu que agradeço pelo convite, que acaba rendendo uma valiosa oportunidade para debatermos assuntos que podem ser de interesse coletivo da advocacia capixaba. Tá? Bom, desnecessário dizer que no século XXI nós estamos vivenciando uma profunda transformação da sociedade como um reflexo da inserção de novas tecnologias no nosso cotidiano, né? É a era digital, que revolucionou a forma como as pessoas têm se comunicado, interagido, se relacionado, e o Poder Judiciário não está alienado dessa realidade. Então é para tratar desse tema de soluções criativas que a tecnologia tem permitido à Justiça Federal implantar, que a gente vai poder conversar hoje. Coisas que já aconteceram, estão acontecendo e que vão acontecer nos próximos meses e que têm especial impacto na gestão dos processos previdenciários, né? Disse um sábio uma vez que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu não vou discordar do sábio, por isso eu trouxe alguns slides para roteirizar a nossa conversa. Se a gente puder colocar na tela, e aí a gente vai acompanhando por ali. Que bacana. Muito bem. Eu inicio aqui trazendo uma capa que é simbólica e emblemática, com muito espirituosidade, retratou o atual momento que a gente vive na Justiça Federal. O Anuário da Justiça Federal é uma publicação do consultor jurídico. Todo ano ele traz atualizações sobre a Justiça Federal. E neste ano a manchete foi essa: ações em massa. INSS e Fisco transformam Justiça Federal em saque da União. A gente viveu a Justiça Federal desde a década de 90, início dos anos 2000, e lá a gente acompanhava que o direito previdenciário tinha uma ínfima expressividade no acervo de processos da Justiça Federal. Naquela época, a Caixa Econômica e a União com ações tributárias dominavam os escaninhos das varas federais. E o INSS, pouquinha coisa aparecia, basicamente eram discussões envolvendo índices de reajuste de benefícios previdenciários, quase não havia discussão sobre concessão de benefícios. Mas entramos no século XXI, o INSS não se preparou, não se estruturou para o aumento de demanda, o acesso à justiça se ampliou e hoje o cenário é esse: a Justiça Federal assoberbada de processos previdenciários. Para ilustrar a situação atual, vejam que mais da metade dos processos, e neste ano de 2024, 55% dos processos na Justiça Federal do Espírito Santo iniciados foram em matéria previdenciária, né? E isso é um grande desafio da Justiça Federal, não só do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Como gerenciar essas ações em massa, que não param de crescer, né? Vou tentar retratar aqui mais ou menos como a Justiça Federal do Espírito Santo hoje tem lidado com a matéria previdenciária. Nós temos o Estado dividido em algumas subseções judiciais. O sul do Estado, representado em verde, lá existem 2 varas previdenciárias. No norte, São Mateus, ali em roxo, tem uma vara federal mista. Linhares, em amarelo, outra vara federal mista. E Colatina, da mesma forma, uma vara federal mista. Vitória tem 3 juizados especiais federais especializados em matéria previdenciária e 3 varas cíveis que acumulam direito previdenciário com algumas outras matérias específicas, no caso, direito tributário e servidores públicos. Sendo que essas 3 varas e 3 juizados de Vitória, elas respondem
por toda a região do interior do estado, essa região central, ali marcada em cor azul. Para que tenhamos uma ideia de como isso tem impactado nas varas, eu trouxe aqui o volume de distribuição de março a agosto, trazendo aqui as varas do interior e os 3 juizados especializados em matéria previdenciária na capital. A gente nota que os números por mês de distribuição de processos novos sempre oscilam na faixa superior a 400 processos por mês, atingindo índices diferenciados na vara da Serra, que a gente acompanha uma distribuição aí quase 1.000 processos por mês, né? Chegou em 954 em junho. Colatina também, sempre oscilando em faixa alta, faixa de 500, 600 processos por mês. Lembrando, obviamente, que varas de Serra, São Mateus, Linhares e Colatina, elas não são privativas do direito previdenciário, também recebem competência cível, mas isso acaba impactando na gestão dos processos previdenciários. É muito difícil para um juiz dar conta desse volume de processos, né? Como lidar com esse desafio? E também é uma questão, né? Esses números são muito ou pouco? São grandes ou pequenos? Para efeito comparativo, eu trouxe aqui um desenho das varas federais do Rio de Janeiro especializadas em matéria previdenciária. E aí a gente nota que nessas varas a distribuição média é sempre inferior a 200 processos por mês, ou seja, metade do que uma vara federal do Espírito Santo recebe. Então dá para notar que a gente está trabalhando com um excesso de trabalho comparativamente às varas do Rio. E o lado negativo é que isso impacta no cumprimento do princípio da razoável duração do processo. Isso afeta a celeridade processual. É humanamente impossível a gente processar em tempo hábil esse enorme contingente de processos. A gente vai precisar escolher se vai seguir o caminho da segurança, trabalhando a qualidade das decisões, ou se vai seguir o caminho da celeridade, tomando decisões nem sempre muito justas, nem sempre muito atentas às peculiaridades do caso concreto. É uma conta, uma balança que a gente sempre se preocupa em estar atento. Doutor Rogério, e para a sociedade, né, que não tem muita informação sobre a questão da composição do judiciário, qual é a composição de uma vara federal, né? Um juiz, 2 juízes, servidores, só para eles terem mais ou menos uma ideia de como que funciona essa organização de uma vara, né? A gente fala de vara federal. Para a nossa sociedade, como que o senhor, né, explicaria isso para eles? Claro, toda vara federal no Espírito Santo tem um juiz titular e um juiz substituto, e uma equipe de 12 servidores. Sem essa estrutura, seria impossível a gente processar esse enorme volume de ações em tempo hábil. Apesar de todas essas dificuldades, a estruturação do nosso serviço permite que a gente julgue mais processos do que a gente recebe. Quase todas as varas cumprem a meta 1 do CNJ, que obriga a isso, a que as varas julguem mais processos do que recebem. Quase todos estamos cumprindo. Ainda assim, né, é um número reduzido, em torno de 14 pessoas para acompanhar cerca de 500, 600 processos novos no mês. Por mês, a gente tem uma estimativa de receber aí por vara 5.000 processos por ano. É isso aí. E, doutor Rogério, a gente percebe que a Justiça Federal está abarrotada, né, com esse grande volume de processos, principalmente os da área previdenciária. Existe na Justiça Federal alguma iniciativa para poder tornar esses processos mais sérios? O que o senhor tem para nos trazer sobre isso? A era digital nos traz efeitos negativos e positivos, e o judiciário não deixa de estar atento a essa nova era, e estamos aproveitando os efeitos positivos da transformação digital para servir de aliado nesse desafio, né? Então vou aqui tentar mostrar o que tem acontecido, o que já aconteceu e o que está por acontecer. O programa Justiça 4.0 é uma política pública do CNJ, que desde o início dos anos, desde antes da pandemia, já havia planejado a estruturação de ferramentas que pudessem inserir o Poder Judiciário na era digital. Vou tentar aqui, então, assim, conversar sobre algumas coisas que já existiam, né, e que têm transformado de forma significativa a forma como advogados e juízes têm atuado nos processos e seguido a rotina processual.
O balcão virtual já é uma ferramenta bastante disseminada na Justiça Federal. A gente sabe que a Justiça Estadual também recentemente a encampou, ainda há pontos por evoluir, mas é uma ferramenta que não foi concebida pela Justiça Federal. O CNJ a criou, incentiva a sua utilização, e a grande vantagem dela é de aproveitar os benefícios que temos hoje da comunicação por videoconferência. Hoje em dia não há mais necessidade de a gente fazer longos deslocamentos físicos e geográficos para conversarmos. Na vida privada nós usamos o WhatsApp, né? E na vida institucional nós podemos usar essas ferramentas de videoconferência para aproximar o advogado da secretaria da vara, o advogado do juiz. Isso facilitou muito despachos, né? Conversas, pedidos de preferência em processos. É uma ferramenta que já está bastante consolidada na Justiça Federal e que representou um importante marco do início dessa transformação digital. E eu quero dizer para o senhor que a gente se utiliza muito dessa ferramenta e que funciona mesmo, tá? A Justiça Federal está, assim, de parabéns. Isso ajuda bastante o dia a dia da advocacia, do advogado. Muito bom, parabéns. Bem eficiente e reduz, né, o nosso tempo. Nosso tempo hoje é precioso, né? Pois é. Quando eu comecei a advocacia, eu ia para a Justiça Federal, era no centro de Vitória ainda, lá na Cidade Alta. Ia, pegava processo, fazia carga de processo, precisava despachar com o juiz, tinha que ir até a Justiça Federal. Hoje em dia, com essa modernidade, está tornando muito mais eficiente para todos, né? Otimiza o tempo de todos. Com certeza. E o importante é isso, né? Ter a ferramenta disponível e funcionamento, né? E na Justiça Federal a gente vê, de fato, esse pleno funcionamento. Muito bom, muito obrigada. É a nossa proposta. Um outro aspecto da transformação digital foi o juízo 100% digital, que implica a dispensa de atos presenciais no processo. O maior impacto disso é na realização de audiências. Isso foi bastante acelerado no período pós-pandemia. Hoje em dia, a maioria das audiências são realizadas em ambiente virtual. Eu me lembro que no período anterior à pandemia, era muito comum a gente encontrar nos corredores da Justiça Federal aquela multidão de pessoas aguardando as audiências. E causava uma especial comoção notar que grande parte daquelas pessoas vinham do interior. Perdiam um dia de trabalho, trazendo testemunhas, às vezes preocupando com a logística, de locação de transporte, alimentação. De carro da prefeitura, às vezes, né? Sim. Tudo isso ficou superado, porque agora qualquer advogado tem a faculdade de escolher participar de uma audiência por videoconferência na plataforma Zoom, né? A gente, na Justiça Federal, em regra, faculta ao advogado escolher se prefere a audiência presencial ou a audiência remota. Hoje, para termos uma ideia, no juizado do qual sou titular, o terceiro juizado, menos de 20% das audiências são realizadas de forma presencial, por livre opção dos advogados, justamente porque exploram a comodidade de poder fazer a audiência sem deslocamentos físicos, né? Então, o juízo de 100% digital vem nessa esteira, e aí é importante lembrar para os advogados a importância de, quando a ação for protocolada no sistema EPROC, de fazerem a opção pelo juízo 100% digital, para que o processo fique disponível e elegível para se beneficiar dessas comodidades. O Núcleo de Justiça 4.0 foi uma outra solução concebida pelo CNJ. Aqui, na Justiça Federal da 2ª Região, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo, a opção foi por especializar esses núcleos de justiça em matéria previdenciária. O que é um núcleo de justiça 4.0? A gente pode dizer, grosso modo, que é como se fosse a vara na nuvem, o juiz na nuvem. É uma unidade judiciária que não necessariamente dispõe de instalação física. O juiz e a sua equipe de servidores trabalham em home office. E aí a questão do apego à territorialidade, a localidade, fica bastante mitigada. Hoje nós temos um núcleo de justiça 4.0 aqui no Espírito Santo e 6 no Rio de Janeiro. Antigamente, os núcleos do Rio recebiam processos do Rio de Janeiro. O núcleo do Espírito Santo recebia processos do Espírito Santo. A novidade que começou a vigorar a partir do mês passado, em setembro, é que agora
tendo a Corregedoria reconhecido que a situação da distribuição de processos do Espírito Santo é muito mais gravosa do que no Rio de Janeiro, os 6 núcleos do Rio de Janeiro foram direcionados para apoiar o Espírito Santo. Então é importante que os advogados tenham consciência disso. Parte dos processos que estão sendo distribuídos na Justiça Federal do Espírito Santo estão sendo redistribuídos por equalização para essas unidades judiciárias do Rio de Janeiro. Então, a partir de agora vai ser comum que alguns processos passem a ser julgados por juízo do Rio. E aí o questionamento que surge é: isso vai impactar na gestão do processo? Isso vai criar algum embaraço ou dificuldade para o advogado? A proposta é que isso não represente nenhum trauma, nenhuma dificuldade para a advocacia capixaba. Como esses processos redistribuídos para os núcleos de justiça 4.0, eles trabalham dentro do universo do juízo 100% digital, e como todos os atos processuais são realizados à distância, sem necessidade de presença, de comparecimento presencial, e como nós temos em bom funcionamento a ferramenta do balcão virtual, a expectativa é a de que a gestão do processo para o advogado não sofra absolutamente nenhum impacto. Né? E com a grande vantagem de que com esse apoio dos núcleos do Rio, a gente consegue mitigar a pressão na distribuição de processos entre as unidades judiciárias do Espírito Santo. E, doutor Rogério, esse núcleo da Justiça 4.0, ele analisa todas as matérias de competência da Justiça Federal ou somente de previdenciário? Então, os tribunais têm autonomia para definir a competência material dessas unidades judiciárias. Aqui na 2ª região, o tribunal optou por especializar esses núcleos de Justiça 4.0 em matéria previdenciária. Mas aí é importante mostrar que a gente tem uma pequena exceção nisso. Vamos primeiro aqui trazer qual é a situação atual, qual o impacto que isso tem na distribuição de processos no Espírito Santo, né? Eu aqui mostrei primeiro a situação das varas do interior. Nós temos varas no sul do estado, 2ª e 3ª vara de Cachoeiro, e no norte do estado temos São Mateus, Serra, Linhares, Colatina, cada uma com uma vara federal. Essas são algumas das varas mais pressionadas pelo volume de demanda processual no Espírito Santo. A solução foi fazer com que os 6 núcleos de Justiça 4.0 do Rio de Janeiro passem a receber por equalização a redistribuição dessas unidades judiciárias capixabas. Então, quem ajuizar a ação nessas localidades do interior vai possivelmente passar a perceber que os processos estão sendo remanejados, redistribuídos para juízes do Rio de Janeiro. Da mesma forma, em relação aos 3 juizados previdenciários de Vitória, o primeiro núcleo de Justiça 4.0 do Espírito Santo ficou dedicado a receber uma parcela desse acervo para apoiar e equalizar a carga de trabalho. Agora, que tipo de processo é redistribuído, né? Todos os processos previdenciários são elegíveis para, por sorteio, serem redistribuídos para os núcleos. Essa redistribuição ela vai seguir algumas cotas mensais que foram definidas pela Corregedoria. Né? A gente tem aqui que os núcleos eles têm uma cota mensal de 160 ou 162 processos por mês para receberem e ajudarem essas varas que estão mais sobrecarregadas. Mas nem todo processo em matéria previdenciária pode ser redistribuído para os núcleos. A resolução do tribunal que concebeu essa forma de atuação e funcionamento dos núcleos criou 2 exceções. Os benefícios rurais e as ações que envolvem pensão por morte, estas não podem ser redistribuídas. O critério que imagino que tenha ficado subjacente é o de evitar redistribuição de processos que envolvam audiências. Né? Não que o núcleo de Justiça 4.0 não possa realizar audiências, mas a intenção foi mitigar, diminuir a necessidade de audiências no núcleo 4.0 como forma de otimizar os trabalhos naquela unidade judiciária que tem uma estrutura de trabalho reduzida. Cada núcleo tem um juiz, não tem 2, e tem uma equipe de 4 servidores. Então a intenção é tornar o trabalho mais previsível, menos complexo, tirar
as audiências de instrução e de conciliação dessas unidades é uma medida que favorece a celeridade processual. Então, o que ocorre? Se um processo é distribuído para uma vara do Norte ou do Sul, ou mesmo para um juizado previdenciário da capital, se ele tiver na marcação do assunto uma dessas modalidades, benefício rural ou pensão por morte, ele não vai ser colocado dentro do sorteio para a redistribuição. E aí vem uma questão importante que eu preciso alertar para a advocacia, né? O que tem acontecido? Existem ações previdenciárias em que se discute internamente questões que envolvem benefício rural, mas o advogado, por qualquer motivo, no momento do ajuizamento da ação, ele não classifica dentro do EPROC o assunto benefício rural. Vou dar alguns exemplos, né? Auxílio-doença. Quando o advogado ajuiza uma ação de auxílio-doença, existe lá um leque de opções de assunto para serem classificados. E o assunto mais intuitivo é o de marcar, por exemplo, auxílio-doença previdenciário. Só que para o segurado especial, existe um assunto específico dentro da tabela única de assuntos do EPROC, que é o auxílio-doença rural. Se o advogado marca como auxílio-doença previdenciário, o que ocorre na prática? Esse processo ele fica elegível para ser redistribuído para os núcleos do Rio. E o que tem acontecido é que quando esse processo chega no núcleo do Rio, e em o juiz constatando que, na verdade, ele é um benefício rural e que deveria ter sido classificado como auxílio-doença rural, o juiz ele redistribui, ele devolve o processo para o Espírito Santo, dizendo que a resolução do tribunal não lhe dá competência para julgar essa matéria. Qual o problema prático disso? É que o advogado acaba perdendo algum tempo no processamento, né? Um processo que já poderia estar sendo encaminhado dentro da vara do Espírito Santo, ele perde um tempo indo para a unidade do Rio, perde um tempo para ser despachado pelo juiz do Rio e perde um tempo tendo que voltar para a vara do Espírito Santo. Então o alerta e a orientação que eu deixo é de que todos tenham a preocupação de fazer a classificação correta do assunto no momento do ajuizamento da ação. Querem ver outro exemplo? Aposentadoria por tempo de contribuição. É um tema genuinamente urbano, mas é muito comum que haja discussão de averbação de tempo de serviço rural para obter esse benefício urbano. Se o advogado não faz a classificação do assunto averbação de tempo de serviço rural junto com o assunto aposentadoria por tempo de contribuição, o sistema lê que esse processo pode ser redistribuído para o Rio. E muitas vezes isso tem acontecido. Mas quando chega no Rio, o juiz constata que tem um assunto rural e devolve o processo para o Espírito Santo. Então a intenção é que o advogado tenha a preocupação de fazer a classificação correta para perder, para dispensar essa perda de tempo. Né? E a gente também aplica para a questão da aposentadoria híbrida, né, doutor Rogério? Mas a aposentadoria híbrida, a gente já pediu para que o sistema lesse como benefício rural. Híbrida. Ah, tá. Né? Então o sistema já está apto a entender que esse é um processo que não pode ser distribuído. Então, a importância do advogado, né, de sempre ficar atento na hora da distribuição do processo, da ação, para nomear com a nomenclatura correta, né? Isso, na tabela de assuntos, escolher os assuntos adequados. E ficar sempre atualizado, que sempre vai atualizando, né, aquela tabela. Exatamente. Né? Então, a gente tem essa questão dos núcleos apoiarem. O apoio do núcleo não é aleatório e obedece a essas cotas pré-fixadas pela corregedoria. A gente tem hoje essas cotas de doação de processo das unidades do Espírito Santo. Né? A gente nota que Serra e Colatina são as que mais doam processos por equalização para as unidades do Rio. E justamente porque elas são aquelas que a gente ali atrás viu que estão mais assoberbadas com a distribuição de processos previdenciários e também cíveis, porque são varas de competência mista. Uma outra inovação que a gente introduziu também a partir do mês de setembro deste ano foram as centrais de perícia. Atualmente, quando o processo chega na fase de perícia dentro dos juizados previdenciários e dentro dessas varas do interior, ele é encaminhado para uma central que nada mais é do que uma unidade virtual especialmente dedicada a fazer a gestão das perícias com agendamento e contato com os peritos. A necessidade de criação dessa forma de trabalho, ela surgiu
especialmente por causa desse apoio dos núcleos de justiça 4.0. Porque imagine o seguinte, se não tivéssemos uma central de perícias e o processo em sendo redistribuído para o Rio de Janeiro, o juiz do Rio teria que marcar a perícia. Uhum. E aí isso geraria uma pulverização de várias agendas, porque lá são 6 núcleos. Imagine cada núcleo tendo que operar uma agenda separada, com peritos distantes da localidade deles, sem conhecer as peculiaridades locais. Isso teria um efeito muito nocivo na gestão processual. Então, aqui no Espírito Santo, nós assumimos para nós a responsabilidade de gerenciar as perícias, mesmo nesses processos que estão sendo conduzidos pelos juízes do Rio. A tramitação ágil é uma novidade que ainda não foi implantada, mas está por vir. Ela já existe na 4ª região, onde temos a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, desde o ano passado, já funcionando com muito êxito. O que é a tramitação ágil? Ela não passa de uma forma de automação da rotina processual dentro do nosso sistema, que hoje é o EPROC. Com a tramitação ágil, constrói-se um algoritmo pelo qual o processo, obedecido às condições normais, ele anda sozinho. Ele marca a perícia sozinho, ele intima as partes sozinho, ele abre conclusão para o juiz sozinho. A proposta é eliminar os tempos mortos do processo. Hoje, por exemplo, se o perito junta um laudo pericial, é preciso que algum servidor da vara manualmente veja isso e faça o movimento dentro do processo de intimação das partes. Se o INSS propõe um acordo, é preciso que um servidor tenha tempo de olhar, triar, ver que aquilo é um acordo e fazer a intimação da parte contrária. A tramitação ágil supera isso, porque tudo fica automatizado. O juiz vai ter que continuar dando a sua sentença, vai ter que continuar dando decisões. A gente ainda não chegou na era da inteligência artificial, mas a gente já consegue, com esse recurso da tramitação ágil, preparar o sistema para que ele ande sozinho dentro de condições pré-determinadas. A previsão é de que isso comece a funcionar no ano que vem aqui no Espírito Santo. Isso já foi aprovado pelo tribunal no mês de julho. E só carece agora de que a nossa equipe de tecnologia de informação faça os ajustes necessários no sistema EPROC para que comece a vigorar. E a gente tem que ficar atento, doutor Rogério, que vai funcionar se a gente, como advogado, fizer a nomenclatura correta, né? Exato. A tramitação ágil, quando ela passar a funcionar, todos notarão que ela vai ser um procedimento facultativo. Da mesma forma que hoje em dia o advogado, quando ajuiza a ação, ele precisa fazer a marcação lá no EPROC de que o processo vai seguir o juízo 100% digital, ele também vai ter que fazer essa marcação expressa de que aceita. Não é uma obrigação. Ele vai ter que aceitar o procedimento da tramitação ágil. Porque o procedimento da tramitação ágil, ele envolve uma colaboração entre advocacia e judiciário. A tramitação ágil só funciona com base em metadados pré-informados pela parte. Ainda não é a inteligência artificial. A única diferença é que ele trabalha com metadados. Para que esses metadados fiquem disponíveis no sistema, é importante que o advogado tenha esse trabalho. Então, para que a gente possa conquistar a colaboração, não é uma colaboração compulsória, ela é facultativa, é importante que o advogado faça livremente essa opção. Se ele não fizer a opção, o processo vai tramitar pelos métodos tradicionais, mas talvez com menos celeridade. Se o advogado fizer a opção, ele assume o ônus de prestar algumas pequenas informações adicionais no momento do cadastramento da ação. Como, por exemplo, ele vai ter que dizer em qual especialidade médica ele quer a perícia. Basicamente é isso. São algumas poucas informações adicionais que ele precisa prestar para que esse sistema se torne funcional e operacional.
Muito bom isso, porque aí vai evitar também esse despacho inicial que tem, né? Que intima os advogados para dizer a especialidade médica, que pese a gente até coloca na petição inicial, mas é um despacho padrão. E aí, com a tramitação ágil, possivelmente não vai haver esse despacho, né, doutor Rogério? Vai, com a tramitação ágil, o processo vai direto para a central de perícias, ele não passa pelo juiz, só volta para o juiz na hora da sentença ou se surgiu uma petição intercorrente de requerimento de tutela de urgência ou qualquer outra situação atípica que surja no procedimento. Sim. Mas, em condições normais, o processo só vai parar na mão do juiz para sentenciar. Muito bom. Excelente. Quando é que vai começar a funcionar? A gente já era para estar funcionando, mas as dificuldades operacionais da nossa pequena equipe de tecnologia de informação é que frustraram o início da vigência. A expectativa é de que início do mês que vem isso esteja operacional. Maravilha. Né? Acho que no máximo até abril, porque a gestão do tribunal troca nesse mês e a corregedoria ela tem muita preocupação de entregar esse produto antes que o mandato vença. Que bom. Então vai tornar bem célere, né? O processo muito célere. Vai ajudar bastante. Que bom. Elimina o tempo morto do processo, essa é a ideia, né? Não vai, sim, reduzir o tempo que o juiz tem que empregar para poder elaborar uma sentença, mas o processo não vai mais ficar parado. A conclusão é aberta automaticamente, as intimações são automáticas. Vai reduzir os prazos para os advogados também. Isso. Mas note o seguinte, apesar de a tramitação ágil ainda não estar valendo, a gente já começou a ter, neste mês, a opção de fazer automações personalizadas do sistema EPROC. Qual é a diferença disso para a tramitação ágil? A tramitação ágil é uma regra de sistema. As varas não têm escolha. A regra vai vigorar, o processo vai andar ali e ninguém escolhe. A não ser o advogado pela opção inicial, mas o juiz não tem interferência no procedimento. Mas atualmente nós já podemos, cada vara já tem autonomia para dentro do EPROC automatizar suas rotinas processuais. E aí é uma ação privada de cada vara. Cada vara escolhe o que ela quer automatizar. Mas hoje a gente já consegue, por exemplo, automatizar várias ações. Né? Por exemplo, quando é interposto o recurso, a intimação para a parte contrária oferecer contrarrazões já pode ser automatizada. Né? Da mesma forma, é juntado o laudo pericial. Se a vara fizer a programação do sistema, ambas as partes são automaticamente intimadas do laudo pericial. Proposta de acordo do INSS, né? Ao ponto de que a proposta de acordo do INSS, uma vez oferecida, se a vara fizer a automatização, a parte contrária, o autor é intimado, e se o autor registrar no sistema que está aceitando a proposta, o sistema já gera uma conclusão automática para a sentença e já gera uma minuta padronizada de sentença homologatória de acordo que pode depois ser ajustada pelo juiz. Essa é a questão. Nós já temos aqui uma antecipação do que está por vir com a tramitação ágil e isso já está valendo. E aí, mais uma vez, a importância de alertar a advocacia capixaba. Para que tudo isso aqui funcione, o advogado tem que fazer o cadastramento adequado das petições no sistema EPROC. Porque, por exemplo, para que a intimação para contrarrazões do INSS seja adequadamente automatizada, o advogado, quando interpõe o recurso, precisa dizer ao sistema que aquela peça é um recurso. Nós ainda não temos inteligência artificial para fazer a leitura daquela peça e entender que ela é um recurso. O sistema só entende que aquilo é um recurso porque o advogado oferece um metadado. Ele faz a classificação da peça como um recurso. Né? Da mesma forma, se o INSS oferece o acordo e o advogado classifica a peça como aceitação do acordo, o sistema faz a leitura e consegue automatizar o procedimento. Mas se o advogado junta uma petição comum, classifica uma aceitação de acordo como uma petição comum, o sistema não entende aquilo como aceitação de acordo. E aí o processo fica parado, guardando uma triagem manual de um servidor, perde-se tempo, prejudica-se a celeridade processual. E eu sou testemunha disso, porque eu assisti aquela palestra do senhor lá na OAB, da Comissão do Direito Previdenciário, e o senhor falou disso também, né? Da questão de sempre colocar a nomenclatura correta. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a ficar bem atenta a isso. Então, quando eu protocolo, eu fico bem atenta se tem aquela nomenclatura e faço aquela opção. E o processo, com certeza, fica bem mais célere. Claro, eu dizer para a advocacia que, assim, se fez a classificação errada,
o processo não vai ser prejudicado. O único prejuízo é o de tempo, né? Isso consome mais tempo do processamento interno na vara, é preciso que um servidor se dedique a fazer a triagem manual, e essa triagem manual, por envolver tempo, deixa o processo parado por algum tempo. Então, se o advogado deseja e anseia pela celeridade processual, ele pode colaborar fazendo essas classificações adequadas. Mas ninguém vai ser prejudicado se alguma classificação inadequada for feita, a não ser pelo pequeno hiato de tempo que o processo vai ficar paralisado. Outra novidade que estamos na iminência de assistir são as turmas recursais 4.0. Né? O que é isso? Né? O que é isso? Hoje, nós temos 2 turmas recursais no Espírito Santo, que julgam todos os recursos oriundos dos juizados especiais, que estão no interior, e nos 4 juizados da capital. Aqui nós temos 3 previdenciários e um juizado civil. Muito bem, no Rio de Janeiro nós temos 8 turmas recursais, 5 especializadas em matéria previdenciária, 3 em matéria civil. Então notem, o Espírito Santo, nas turmas recursais, recebe mais ou menos o dobro de recursos que uma turma recursal do Rio de Janeiro, sendo que lá as turmas ainda são especializadas e que são mistas. Imagine o impacto que isso tem na gestão dos recursos do processamento em segunda instância. Isso gerou um gargalo, e esse gargalo ele vai piorar agora quando nós passamos a ter o apoio dos 6 núcleos do Rio de Janeiro. Agora nós temos mais juízes trabalhando na primeira instância dos juizados, então a probabilidade é de que tenhamos mais recursos subindo para as 2 turmas recursais do Espírito Santo. A nossa preocupação é, as turmas do Espírito Santo vão virar um gargalo dentro do microsistema dos juizados. Para lidar com esse desafio, a solução foi buscar a mesma ideia dos núcleos de justiça 4.0 e adaptá-las para as turmas recursais. Então aqui eu vou antecipar o que provavelmente deve acontecer a partir de 1º de dezembro. Temos 2 turmas recursais no Espírito Santo. E como disse, do outro lado, 8 turmas recursais no Rio de Janeiro. Da 1ª à 5ª turma são especializadas em matéria previdenciária. 6ª, 7ª e 8ª turmas do Rio, especializadas em matéria civil. A intenção é de que, a partir de 1º de dezembro, parte dos processos, parte dos recursos distribuídos para as 2 turmas recursais do Espírito Santo passem a ser remanejados por equalização para as turmas recursais do Rio. Então, o primeiro impacto que isso vai acontecer, e os advogados precisam estar conscientes para não se assustarem. Recursos, em parte, passarão a ser julgados por unidades do Rio. Turmas recursais do Rio passarão a atuar no julgamento de recursos do Espírito Santo. E como é que isso vai se dar? Né? Hoje nós temos o nosso sistema de gestão processual, é o EPROC. Mas o sistema EPROC ele tem instâncias separadas, ou seja, o sistema EPROC do Espírito Santo não é o mesmo sistema EPROC do Rio de Janeiro, assim como não é o mesmo sistema EPROC do TRF2. Nós temos 3 sistemas EPROCs na 2ª região. Sendo que um processo que está dentro de um sistema não pode trafegar dentro do outro. Para que um processo saísse do nosso sistema do Espírito Santo e migrasse para o Rio de Janeiro, ele teria que ser redistribuído recebendo lá um outro número de processos, que a gente imagina que seja absolutamente inviável do ponto de vista da gestão processual. Então a solução foi fazer o seguinte: para que as turmas recursais do Rio possam ajudar o Espírito Santo, nós vamos ter que criar dentro do sistema EPROC do Espírito Santo unidades virtuais que espelhem, que repliquem a estrutura física que existe no Rio de Janeiro. Então é por isso que a gente chama de turma 4.0. São unidades virtuais que vão ser criadas dentro do nosso sistema EPROC do Espírito Santo, espelhando a mesma estrutura física do Rio de Janeiro. Então, se lá nós temos 8 turmas recursais físicas, nós passaremos a ter dentro do nosso sistema EPROC do Espírito Santo 8 unidades virtuais chamadas de 4.0 que replicam aquela estrutura do Rio de Janeiro. Parte dos recursos do Espírito Santo passarão por sorteio a ser redistribuídos para essas unidades virtuais. De que forma isso vai ser calculado?
vai ser calculada a média de distribuição de recursos em toda a região, Rio e Espírito Santo. As turmas que receberem menos processos do que essa média global, elas vão ter que passar no mês seguinte a receber o excedente de compensação. E o resultado é que a gente vai passar a ter uma equalização na carga de trabalho. A ideia é que as turmas do Rio e do Espírito Santo passem a receber o mesmo volume mensal de recursos. Isso não vai envolver remanejamento de acervo. Os recursos que já foram distribuídos vão ser julgados pela unidade original. Não tem distribuição de acervo. Isso vai valer a partir de 1º de dezembro para os recursos novos, que forem redistribuídos a partir de então. Qualquer matéria, doutor Rogério, vai ter alguma exceção igual em primeira instância? Sem exceções. Sem exceções. Bom demais. Pois é. Isso vai certamente ajudar a desafogar as nossas turmas recursais. E a estrutura aqui é muito diminuta, né? Cada juiz de turma recursal tem 3 servidores. Menos até do que o núcleo de justiça 4.0. Né? Então, e os advogados vão conseguir fazer sustentação oral nessas questões do 4.0, doutor Rogério? Certamente, senão seria inviável a adoção do sistema. Todas as sessões de julgamento em turmas virtuais 4.0 terão que seguir o procedimento do juízo 100% digital, videoconferência total. Outra novidade que surgiu também em setembro foi o depósito judicial por Pix, né? E aí, seguindo a era digital, né? Hoje em dia, o advogado não precisa mais na agência bancária fazer o depósito. Não precisa nem gerar a guia. Né? A gente tem disponível na página da Caixa Econômica Federal na internet o procedimento de geração de guia e pagamento por Pix. E aí é muito importante dar publicidade à advocacia dessa ferramenta que tanto ajuda, né, na gestão dos processos. Né? E aí só para mostrar que esse recurso ele fica disponível dentro da página da Caixa Econômica. Acessando a página da Caixa, vai encontrar ali, olha, no menu à esquerda, onde eu marquei em vermelho, soluções para o judiciário. Clicando naquele link, vai chegar nessa outra página e aqui, olha, nesse menu inferior, eu destaquei o link Guia de Depósito Judicial. Basta clicar ali e seguindo os procedimentos que a guia com o QR Code para o depósito por Pix vai ser gerada. E existe limitação de valores, doutor Rogério? Não, né? Sem limitações. Outra ferramenta também dentro do programa de justiça 4.0 do CNJ foi o PrevJude. Né? O PrevJude é uma ferramenta interna para as varas. Ele não diz respeito aos advogados. Para os advogados, o sistema equivalente seria o INSS digital, que já tem convênio, né? O advogado hoje consegue entrar no sistema do INSS e fazer protocolo de requerimentos administrativos. Para a justiça, o nosso sistema equivalente é o PrevJude. E o que o PrevJude faz? Né? Em primeiro lugar, ele permite a obtenção automatizada de informações do processo. Informações que são importantes para o juiz julgar a causa. E aí nós temos o dossiê previdenciário, que traz o extrato do CNIS, né, o histórico contributivo do segurado. A gente tem o laudo médico pericial, que é o SAB. Né? A gente, em processos de benefício por incapacidade, consegue saber qual foi a motivação que o perito do INSS usou para negar a incapacidade para o trabalho. Tudo isso hoje em dia é automatizado. Que isso aí foi um grande avanço, doutor Rogério. Que luta que era para a gente ter acesso ao SAB. Que luta. Tinha que fazer diligência presencial no INSS e em algumas situações a gente nem conseguia ter acesso a esse documento. Isso aí foi muito bom mesmo. Hoje tudo está ao alcance de um clique, né? Aperta o botão, a informação aparece. E aí dentro do sistema EPROC, essas informações elas aparecem assim dentro do processo. Né? Outra função do PrevJude é facilitar o cumprimento das ordens judiciais. Né? O PrevJude ele cria uma interface entre a vara e o INSS. O INSS criou polos, setores, repartições especialmente dedicadas a cumprir as ordens judiciais, que a gente chama de SEAB. Né?
Essas SEABs que estão espalhadas pelo Brasil, elas recebem, através do Previjude, essas comunicações para implantar um benefício, restabelecer um benefício, enfim, cumprir qualquer ordem que seja que tenha sido emanada de uma vara. E aí, a gente também assumiu para a Justiça a responsabilidade de informar os metadados que vão orientar a implantação do benefício. Então, o advogado deve perceber que hoje em dia quase todas as sentenças e as decisões que antecipam tutela e às vezes até acordos da turma recursal quando reformam sentença, eles no final vêm com essa tabela, né? Que é uma tabela que resume os metadados que vão orientar a implantação do benefício. Antigamente, o juiz dava uma sentença, a gente fazia a intimação eletrônica da unidade competente do INSS. Quando esse processo chegava no INSS, um servidor, nem sempre habilitado em direito, ele tinha que ler a sentença, interpretar a sentença, extrair os metadados que iriam orientar a implantação do benefício. E tudo isso com o INSS, com a precária estrutura humana que nós conhecemos. Isso gerava um enorme atraso no cumprimento das decisões judiciais. Hoje em dia, como a Justiça assume esse compromisso de informar os metadados, esse trabalho interpretativo do INSS ficou bastante mitigado. Então, quando o processo chega, não precisa mais fazer a interpretação. Só que nós demos um recente salto nisso, né? Agora, além de o processo chegar pronto para o INSS com os metadados, a implantação também se tornou automática. Para os benefícios de prestação continuada da LOAS, essa implantação automática já estava acontecendo. O juiz assinava a sentença, a intimação do INSS era automática, o processo chegando no INSS, em 2, 3, 4 minutos, o benefício já estava implantado, porque dispensava a intervenção manual de um servidor. A novidade é que, a partir deste mês, esse serviço foi expandido também para os benefícios por incapacidade com renda mensal de salário mínimo. Então, se a vara alimentar o sistema Previjude com todos os metadados adequados, a implantação do auxílio-doença com renda mensal de salário mínimo vai acontecer em 2, 3, 4 minutos. Ótimo. Maravilha, Muito né? Porque bom. a gente vê a situação precária, né, dessas pessoas doentes, incapacitadas e sem conseguir trabalhar, precisando da renda para poder sobreviver. Então, muito interessante essa implantação para tornar muito mais eficiente a implantação do benefício. Parabéns para a Justiça Federal, para vocês. Porque o que a gente via na prática, né, como advogados, é que o segurado ele tinha conseguido uma decisão judicial favorável para ele e o INSS não implantava o benefício, uma luta, 3, 4, 5 meses. Isso, infelizmente, ainda a gente experimenta na vara especializada por acidente de trabalho. Temos ainda essa luta lá porque, pelo visto, não é automatizado dessa forma que é a Justiça Federal. Inclusive, nós estamos com uma situação dessa. É uma liminar concedida por 3 meses, determinando que o INSS agendasse uma perícia, né, e a liminar já se esgotou e o INSS não agenda a perícia e a gente peticiona e essa luta. São as lutas da advocacia, doutor Rogério. Eu sei. São nossas lutas. Não pode esmorecer. Não podemos desistir nunca. Mas é isso. Vamos então finalizando o nosso podcast, né? Sim. Já. Implantação automática, já falamos. E só também para poder responder a uma demanda antiga da advocacia, a partir do. Tem mais ou menos 2, 3 meses que o TRF2, enfim, disponibilizou o seu módulo de consulta de jurisprudência. Né? Me lembro que desde antes da pandemia, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB já cobrava medidas nesse sentido. E com longa demora, mas enfim, a Justiça feita essa ferramenta importante para a divulgação da nossa jurisprudência está aí. É verdade. Pronta para os advogados acessarem. Né? É isso, então a gente vai, né, finalizando o nosso podcast, agradecendo a presença do Dr. Rogério, que é juiz federal aqui da nossa capital, né, Vitória, Espírito Santo, e agradecendo a todo o judiciário, parabenizando também pelo Dia do Servidor Público, para o senhor, todos os seus colegas, seus pares, todo o judiciário federal, pelo Dia do Servidor Público, né, que vocês têm a missão de
de servir. Sim. Servir a advocacia, servir a sociedade. Eu acredito que seja uma missão, né, doutor Rogério, de vida. É uma missão. Hoje, feriado da Justiça Federal, e o senhor está ativamente trabalhando. Muito obrigada, que Deus possa abençoar a sua vida, sua saúde e essa missão tão bonita que Deus colocou na sua vida como juiz federal. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar para vocês e para a advocacia capixaba e para a sociedade capixaba. Obrigada, doutor Rogério, pela presença. Foi muito esclarecedor. Muito esclarecedora, né, sua informação prestada para nós, para os advogados, para a sociedade. Parabéns pelo Dia do Servidor Público, parabéns pela sua gestão na Justiça Federal e que Deus te abençoe.